Olá, pessoal, bem-vindos ao Poliglotado 2025 Salvador. Agora, na tarde de domingo, teremos a palestra da Jennifer Imanishi. Vai falar sobre a língua e cultura japonesa e o aprendizado desse idioma, dessa cultura milenar, né, Jennifer? Sim. Seja bem-vinda e pode começar, por favor. Ai. Oi, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite da equipe do Poliglotar. Muito obrigada por me darem a oportunidade de compartilhar um pouco sobre o ensino do idioma japonês. Essa é a primeira vez que eu participo como palestrante em um evento desse tipo, e por isso é uma grande honra estar aqui com vocês. Antes de começar, gostaria de me apresentar rapidinho. Meu nome, então, é Jennifer Imanishi. Eu nasci no Brasil, mas fui criada no Japão. Então, o japonês é minha língua materna. Estudei lá desde o jardim de infância até o ensino médio e só fui aprender português depois de adulta, quando eu vim morar no Brasil em 2005. Ó, né, já faz 20 anos que eu tô aqui no Brasil. E no começo, vou ser sincera, foi bem difícil para me adaptar. Nos primeiros meses, eu me trancava no quarto, chorava todos os dias, querendo voltar para o Japão. Eu não conhecia ninguém aqui. Mas um dia, um casal de japoneses, amigos do meu pai, que é dono de uma escola de japonês lá em Belo Horizonte, essa escola ainda existe, me convidou para visitar a escola. E foi aí que tudo começou. Eles me chamaram para dar aulas, né, de japonês. E como eu não tinha nenhum plano, né, definido para minha vida aqui no Brasil, aceitei. E não é que deu certo, né? Desde então, eu venho ensinando japonês com muito carinho. Já participei de vários seminários e treinamentos, né, para professores de japonês, tanto aqui no Brasil quanto no Japão pela JAICA. Então, mesmo com toda essa bagagem, eu continuo aprendendo todos os dias. Aprendo novas formas de ensinar japonês, inclusive aprendo com os meus próprios alunos. E isso me motiva demais, porque eu penso assim, ensinar também é estar disposta a aprender, né? Este ano, o Brasil e o Japão, estão comemorando 130 anos de relações diplomáticas, né, que começaram lá atrás com a assinatura do Tratado de Amizade. Ou seja, tem muita história conectando esses dois países, né, Brasil e o Japão. No início, o ensino da língua japonesa no Brasil surgiu dentro das comunidades de imigrantes, né? As famílias queriam que seus filhos, netos, não perdessem o vínculo com a língua materna, com o japonês. Então, eles criaram escolas japonesas que ensinavam, às vezes, não só o idioma, né, mas também outras matérias. E aí, com o tempo, esse ensino foi se expandindo, ultrapassou os limites da comunidade japonesa. Cada vez mais brasileiros passaram a se interessar pela língua, principalmente pela influência cultural. Muita gente se apaixonou pelo Japão através do Tokusatsu, né, Jaspion, Kamen Rider, né? Não sei se vocês também assistiam isso. E dos animes também, né? Como Dragon... Na minha época era Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Sailor Moon. Ou ainda pelas artes marciais também, né? Como judô e karatê. Então, tanto a cultura tradicional quanto a cultura pop conquistaram o coração de muitos brasileiros. E aí, hoje em dia, dá para dividir os alunos de japonês em dois grandes grupos, digamos assim. O primeiro grupo é os que estudam por hobby,
curiosidade, ou porque vai viajar para o Japão e quer aproveitar mais, aí começa a estudar. E o segundo grupo é aqueles que precisam do idioma, por quê? Porque vão morar no Japão e precisam se virar no dia a dia, no trabalho, né? E aí o desafio de aprender japonês é igual para todo mundo, mas o desafio de ensinar muda bastante, sabe? Quem estuda para o hobby geralmente tem um perfil mais leve, um ritmo mais leve, aproveita o processo sem tanta pressão, sabe? E sem tanta pressão e nem pressa, mas relax assim. Já quem precisa aprender por obrigação, entre aspas, porque a vida, né, o trabalho exigem, aí acaba enfrentando mais pressão, estresse, até frustração, falta de tempo, né? Porque o trabalho lá no Japão realmente é muito pesado. Então, é bem comum ver brasileiros que moram no Japão passando dificuldades por não dominarem o idioma. E como professora, confesso que é muito triste ver isso acontecer. E eu quis trazer, então, toda essa história justamente para mostrar um pouco do perfil, né, de quem estuda japonês hoje em dia. Deixa eu compartilhar aqui, slide. Ok. Agora, eu vou falar a real. Ensinar japonês não é moleza. Não é, Rafael Sensei? Você concorda? Não é moleza ensinar japonês. A estrutura da língua é completamente diferente das línguas ocidentais, né? E os alunos já travam logo de cara com o sistema de escrita, hiragana, katakana e kanji. Porque, para quem não sabe, o japonês usa esses três sistemas de escrita no dia a dia. Peraí, aqui. E a gente usa esses três sistemas ao mesmo tempo. Então, muita gente já sente dificuldade logo no início só para aprender o que seria o alfabeto da língua japonesa, né? E quando os alunos conseguem passar dessa primeira fase, logo aparecem outros desafios. Se perdem na ordem das palavras, confundem vocabulário, travam na conversação e começam a acreditar que nunca vão entender japonês de verdade, que nunca vão alcançar seus sonhos e objetivos. E aí que entra o nosso papel como professores. A gente quase precisa fazer mágica acontecer aí. Mostrar que é possível sim dominar os três sistemas de escrita com muita paciência e consistência. Mostrar que dá para aprender sim, né, estruturas que nem existem no português, manter a chama da motivação do aluno acesa e acolher o aluno naquele momento que quase todo aluno passa, a famosa sensação de estagnação. Então, assim, não é fácil, é desafiador demais ensinar japonês para os brasileiros. Muitas vezes o professor precisa ser mais que professor, né? Tem que ser mentor, psicólogo, né? Apoiar também no lado emocional, né? Eu, pessoalmente, acho essa parte mais desafiadora. Ensinar gramática, sistema de escrita, é nada perto disso, sabe? É bem mais tranquilo, porque manter a motivação não depende só da gente, né, do professor, envolve muita coisa íntima de cada aluno também, né? Mas enfim. Depois até eu quero ouvir de vocês também como vocês lidam com esses momentos, né, de dificuldade, mais parte mais emocional dos alunos.
Depois, bora trocar uma experiência. Mas, continuando aqui, o que eu percebi com o tempo é que o aprendizado só funciona de verdade quando faz sentido para o aluno. Então, em vez de começar com listas de gramática ou vocabulário solto, eu prefiro trazer, o japonês vivo. Coisas que a pessoa realmente vai usar no dia a dia, expressões reais, situações que ela pode vivenciar, né, cultura japonesa, histórias, curiosidades. Então, quando o aluno entende o contexto, porque no japonês o contexto é muito importante, aí tudo flui melhor. Ele memoriza, com mais facilidade as expressões, se sente mais confiante e o mais importante, né? Tem vontade de continuar. Quer ver um exemplo? Hoje eu preparei uma mini aula de japonês para vocês, só para dar aquele gostinho. A ideia aqui é, depois dessa palestra, você já saia sabendo um pouquinho da história, da cultura e do idioma japonês. Então vamos lá. Quando ensino o sistema de escrita japonês, eu não chego já jogando um monte de símbolos. Eu começo contando a história, como surgiu o hiragana, o katakana e os kanjis. Levo os alunos numa mini viagem assim no tempo, até a antiguidade, e eu mostro como esses três sistemas foram se formando e convivendo até hoje. Isso deixa o aprendizado muito mais leve, interessante e significativo. Então, a pessoa entende o porquê daquilo tudo, né? E quando a gente entende o porquê, a coisa gruda mais na memória. Então, para vocês entenderem como o japonês chegou a ter três sistemas de escrita, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Lá no comecinho, o Japão não tinha um sistema de escrita próprio. Então, o que eles fizeram? Pegaram emprestado os ideogramas chineses, mas não foi assim do nada, não. Isso rolou graças a um baita intercâmbio cultural que estava acontecendo naquela época entre o Japão e China. Então, por volta do século mais ou menos 5 e 6, o Japão começou a ter um contato mais direto com a China. Aí rolavam missões diplomáticas, monges viajando, troca de ideias, de costumes. Foi uma verdadeira ponte cultural. E foi nesse vai e vem que os ideogramas chineses, que a gente chama de kanji, chegaram ao Japão. Então, primeiro eram usados só pelos intelectuais, né, e monges budistas. A escrita estava muito ligada à religião e à administração do governo. Ou seja, o cidadão comum ainda não tinha acesso nem contato com a escrita. Mas olha só que interessante. Além da escrita, esse intercâmbio influenciou muita coisa no Japão, né? Vieram junto ideias de governança, filosofias, a própria religião budista, a arquitetura, a comida. Ou seja, os kanjis, ideogramas, não foram só um empréstimo linguístico, eles marcaram o início de uma transformação profunda na cultura japonesa. E aí, com o tempo, os japoneses começaram a adaptar esses caracteres para representar a língua falada japonesa, que é o som das palavras japonesas, que é bem diferente do chinês, né? A pronúncia do chinês é muito mais complicado. Então, eles começaram a usar os ideogramas não pelo significado, mas pelo som. E esse sistema ficou conhecido como Man-yōgana. E aí, no sistema Man-yōgana, os japoneses usavam então os kanjis, né, ideogramas chineses, só pelo som. Tipo assim, pegavam um caractere, né? Um caractere chinês
que se lia K, por exemplo, K, tinha esse som. E aí usavam para escrever uma palavra japonesa que também tinha o som K, mesmo que o significado original do ideograma não tivesse nada a ver. Então, pegava só o som mesmo. O problema disso é que esse sistema ficou uma bagunça. Era assim, uma lista imensa de ideogramas para representar única palavra, uma única palavra, um som, né? Para representar o som K, existia um monte de ideogramas, entendeu? Então, tinha muitas variações, então não foi muito prático e foi muito confuso para usar no dia a dia. Mas com o tempo, isso foi evoluindo, né? Para facilitar, então, a escrita, para torná-la mais leve e prática, surgiram dois novos sistemas, que é hiragana e katakana. Então, hiragana, na verdade, nasceu de uma forma mais cursiva e arredondada de escrever os kanjis do sistema Manhyōgana. Então, lá no começo, quem mais usava hiragana eram as mulheres da corte, que escreviam poesias, diários, cartas, histórias. Então, por isso, o hiragana até foi chamado de escrita feminina por um tempo, naquela época. E o katakana surgiu como uma versão mais recortada dos kanjis. Pegava só uma partezinha assim do kanji. E aí, katakana, dizem que, né, tem uma teoria que fala que foi criado por monges budistas que usavam, então, esses símbolos simplificados, né, esses katakanas, para anotar leituras e pronúncias nos textos sagrados chineses. Então, o resultado dessa história toda, hoje, o japonês usa os três sistemas juntos. Usa kanji para escrever palavras com significado, né? Os substantivos, raízes de verbos, ah, adjetivos. E hiragana é usado para escrever partículas. Partícula é um elemento gramatical, né? Que existe no japonês e não tem no português, né? Terminações verbais, conjugações verbais também a gente escreve em hiragana, palavras nativas japonesas. Então, hiragana é tipo como se fosse alfabeto basicão mesmo, né? E katakana é usado para transcrever palavras estrangeiras, por exemplo, seu nome, né? Porque seu nome é estrangeiro, né? E onomatopeias, nome de alguns animais, plantas. Então, quando eu conto essa história toda para os meus alunos, tudo começa a fazer sentido. Aquele caos, né, dos três sistemas de escrita vira tipo um, assim, quebra-cabeça que, de repente, começa a se encaixar. A dúvida do, não, mas por que que eu tenho que aprender tudo isso, né? Não dá para aprender só um só, não, sabe? Essas dúvidas que sempre tem aluno que fala isso, né? Quando eu explico essa história, o aluno meio que assim, tá, entendi. Tipo, aceita melhor. E no fim, aceita melhor, entendeu? Então, assim, a ideia é que segue mais motivado para aprender, né? Contando essas histórias, né? Ou seja, quando faz sentido, o aprendizado flui, né? Fica mais leve, interessante e divertido, né? Mais exemplos. No meu ensino do japonês, eu gosto de começar ensinando hiragana primeiro e depois katakana. E, ao mesmo tempo, já introduzo também expressões do dia a dia, para aluno ir se familiarizando com o japonês real, né, desde o início. E tem uma coisa que eu amo fazer, que é trazer a origem das palavras, a famosa etimologia, né? Porque quando a gente entende
de onde vem uma palavra, ela deixa de ser só um som esquisito com tradução, né? Ela ganha alma, significado, história, né? Quer ver um exemplo? Vou te mostrar com uma palavra que praticamente todo brasileiro já ouviu, mesmo sem nunca ter estudado japonês, que é a palavra arigato, né? Por causa da música também, né? Que fez sucesso muito tempo atrás, né? Arigato, sayonara. Não tinha essa música? Gente, quando eu vim aqui no Brasil, claro, eu não conhecia essa música, né? Mas toda vez que eu andava na rua, pessoa, né, na hora de cruzar comigo, cantava essa música, sabe? Eu não entendia, né? Nossa, mas por que que essa pessoa tá cantando essa música pra mim, né? Arigato, toda. Aprendi, né? Depois eu perguntei pros meus alunos, o que que é essa música? Tipo, fez sucesso aqui? Por que que brasileiro sabe falar arigato, sayonara, né? Mas enfim, então, deixa eu te contar. Um dia, um seguidor lá no Instagram, do meu Instagram, me mandou uma pergunta super curiosa. Mandou assim, tipo, professora, é verdade que a palavra arigato vem do obrigado em português? Aí fiquei assim, hã? Né? Porque a pessoa falou assim, ah, eu ouvi alguém dizendo isso. E aí, ó, eu confesso que até parei para pensar, sabe, quando eu vi isso. Aí, nossa, será que é mesmo, né? Por que que existe esse boato, né? Arigatô, arigatô, obrigado. Arigatô, obrigado. Sei lá, tem um som um pouco parecido, né, realmente. Mas, gente, claro que isso é um mito, né? Na hora até fiquei curiosa também e fui atrás, né, de pesquisar a origem dessa palavra. E aí eu encontrei uma teoria que eu achei super bonita. Deixa eu te contar rapidinho. Então, existe uma teoria que diz que essa palavra arigato vem de um conto budista. Um dia, Buda estava conversando com o seu discípulo e perguntou: Ó, me disse uma coisa, como você se sente por ter nascido como ser humano? E aí o discípulo falou assim: Ah, muito feliz, mestre. E aí o Buda falou assim: Mas o quanto exatamente você se alegra com isso? Fica feliz com isso? E aí o discípulo ficou meio assim, sem palavras, né? Aí o Buda resolveu contar uma história para ele. Ó, imagina um oceano gigantesco sem fim. E aí lá no fundo mora uma tartaruga, mas não é qualquer tartaruga. Ela é cega e ela só sobe à superfície uma vez a cada 100 anos. Nesse mesmo oceano tem um pedaço de madeira boiando. E bem no meio dessa madeira tem um buraquinho do tamanho de um punho fechado. E aí a madeira vai sendo levada, né, pelas ondas, ventos, pelas marés, sem rumo. E, e aí vem a pergunta de Buda. Você acha que essa tartaruga cega, quando subir à superfície depois de 100 anos, vai conseguir enfiar a cabeça exatamente nesse buraquinho da madeira? E aí o discípulo respondeu: Ah, que é isso? Impossível, mestre. É tão difícil que parece que nunca vai acontecer. E aí o Buda fala: Pois é, nascer como ser humano é ainda mais raro do que isso acontecer. É algo tão incrível, tão milagroso que só podemos chamar de arigatai. Então, essa palavrinha, arigatai, vem da junção de dois kanjis, ideogramas. Ari vem do verbo aru, que é existir, e gatai vem da palavra, ideograma que tem sentido de difícil, muzukashi, né? Ou seja, arigatai quer dizer difícil de existir.
E aí, com o tempo, esse arigatai virou arigato, né? E daí vem o nosso famoso, querido arigato. Então, assim, toda vez que você diz arigato, você está reconhecendo que o que a outra pessoa fez foi algo raro, algo valioso, precioso, né? Por isso que você agradece assim, arigato gozaimasu, arigato. Não é lindo isso, gente? Quando eu, né, pesquisei e descobri essa história, achei tão lindo, emocionante, né? É, E aí eu gosto sempre de contar essa história, sabe? E já que estamos falando, né, de palavras com significados profundos, eu vou falar outra que quem acompanha conteúdos japoneses como anime, mangá, com certeza já ouviu. Acho que ontem o professor Rafael também falou sobre essa expressão, que é itadakimasu. Itadakimasu, essa expressão a gente usa antes de comer, né? Os japoneses juntam as mãos e dizem itadakimasu, assim, né? Itadaku é um verbo, uma forma humilde de dizer receber, aceitar algo com respeito, né? Vem da ideia de levantar algo para cima da cabeça, tipo assim, sabe? Ah, muito obrigada, arigatou gozaimasu, né? Um gesto de reverência. Então, ou seja, quando você diz itadakimasu, você está reconhecendo que está recebendo uma vida, seja do arroz, do peixe, do vegetal, né, de um animal. Então, está agradecendo não só a comida, mas também a toda a cadeia que tornou aquela refeição possível, né? Os agricultores, os pescadores, os cozinheiros, quem serviu, quem lavou a louça, né? É quase como dizer assim, eu recebo essa vida com gratidão, né? É difícil de traduzir esse itadakimasu, né? Não é, Rafael Sensei? Igual a aula dele foi isso, né? Dificuldade de traduzir, né? Itadakimasu é itadakimasu. A gente tem que explicar esse contexto, né? E depois de comer, a gente tem também a expressão Gotsou-sama deshita, né? Que é usado agora para agradecer depois da refeição. E essa palavra Gotsou-sama deshita, no meio tem a palavra chiso, né? Chiso. Essa palavra que aparece no meio vem da ideia de correr de um lado para o outro. Então, lá no passado, preparar uma refeição era literalmente isso, né? Um corre-corre danado. Quem não tinha geladeira, não tinha nada de delivery, né? Não tinha iFood. Então, a pessoa precisava sair, buscar ingredientes frescos, caçar, né, animal, fazer fogo, preparar tudo. Era uma missão mesmo. E por isso, com o tempo, essa palavra tiso, né, que significa corre de um lado para o outro, passou a representar todo esse esforço e dedicação por trás de uma refeição. Aí, com o prefixo de respeito, go, mais samadeshita no final, né, para deixar mais polido, mais chique, nasceu a expressão completa. Gochiso samadeshita. Então, essa expressão vai muito além de um simples valeu pela comida, né? É quase como dizer assim, obrigado por ter corrido, se esforçado, preparado essa refeição maravilhosa. Tipo isso, né? Então, assim, quando os alunos entendem essas origens, esses valores, o idioma deixa de ser só uma lista de palavras. Ela vira uma experiência viva, né? Você sente que está aprendendo uma língua, sim, mas também está entendendo uma cultura, uma filosofia de vida. E isso no ensino do japonês faz toda a diferença. Quando eu ensino, então, essas expressões do dia a dia. Eu não explico só o significado e a origem, eu mostro também como e quando usar, né? O contexto. Porque no japonês a gente tem várias camadas de linguagem.
Tem gíria, tem o jeito informal, o jeito formal, o jeito super, hiper formal, tem respeito, humildade, né? E isso muda tudo na hora de se comunicar. É exatamente isso que eu amo ensinar. Não só a palavra ou gramática, mas a cultura que existe por trás dela. Porque aprender japonês não é só decorar vocabulário, né? É mergulhar em uma nova forma de ver o mundo. E aí entra uma parte que eu considero fundamental, ah, que é a cultura. Cultura japonesa, que eu o tempo todo estou falando aqui. Sem entender a cultura, o idioma vira só um monte de regra solta, sem alma, né? Por isso, uma das primeiras coisas que eu trago também nas minhas aulas é o conceito de hierarquia social, que em japonês chamamos de Jogekanke. No Japão, tudo, mas tudo mesmo, tem uma estrutura de hierarquia. Quem é mais velho, quem está mais tempo na empresa, quem está mais tempo na escola, quem é seu chefe, seu professor, veterano, né? Isso tudo influencia diretamente a forma como você deve se comunicar. Se for com alguém de posição mais alta, você usa linguagem formal ou super hiper formal. Se for com amigos, família ou alguém mais novo, você pode usar a forma mais informal. No Brasil, até rola uma forma mais formal de falar, né? Mas não muda tanto assim como o japonês. Um obrigado é um obrigado, né? Ah, muito obrigado, seja para o seu amigo, para o seu chefe ou para o seu professor. Mas agora, no Japão, a história é bem diferente. Uma palavrinha fora do tom pode soar grosseira, mesmo que você não tenha tido nenhuma intenção ruim. É por isso que entender quem está falando, com quem e em qual contexto é tão importante no japonês. O jeito como você agradece, pede algo, ou até diz um simples oi, né? Oi, tudo bem? Pode mudar totalmente dependendo da situação. Por exemplo, aqui eu coloquei exemplos, né? Primeiro é obrigado. A forma informal, todo mundo sabe. Arigato, arigato. Agora, mais formal, uma das formas, né, de mais formal é arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Então tem que colocar esse gozaimasu no final. E outro exemplo, desculpe. Forma mais informal, gomen, gomen. Agora, o jeito mais formal, sumimasen, sumimasen. Outro exemplo, bom dia. Informal, ohayo, ohayo. Agora, formal, ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Tem gozaimasu no final. Boa noite. Esse boa noite você usa antes de dormir, né? Quando você vai dormir ou quando você está despedindo de alguém à noite. Tipo, tchau, boa noite. Aí você usa esse aqui, né? Informal é oyasumi, oyasumi. Informal, oyasumi nasai, oyasumi nasai, oyasumi nasai. E assim, esse aqui é só um exemplozinho, tem muito mais, né? Não para por aí, não. No japonês existe uma forma respeitosa de falar que é keigo. Ontem, acho que na palestra do Rafael Sensei, ele falou um pouco sobre isso. Keigo é essencial no ambiente de trabalho, em atendimentos com clientes, com pessoas mais velhas. Enfim, sempre que você quer demonstrar respeito e consideração, você tem que usar Keigo. É tipo aquele modo educado nível hard mesmo. Algo super valorizado na cultura japonesa. E aí o Keigo é dividido em três categorias. Tenego.
que é linguagem polida. Tenego é aquele que o aluno aprende primeiro. A terminação da frase com mas, des, né? E Sonkego, essa categoria é linguagem respeitosa, usada para falar das ações de outras pessoas com respeito. Como, por exemplo, falar das ações do imperador, chefes, professores, clientes. E terceira categoria, Kenjogo, é linguagem humilde, né? Quando você fala das suas ações de forma mais modesta, se colocando assim abaixo, né, da pessoa com quem você está falando. Aí, o exemplo. Ontem o Rafael Sensei também usou o verbo comer como exemplo, né? Foi que coincidência. Aqui eu coloquei então, para mostrar como exemplo, o verbo comer. Forma informal é taberu. A forma linguagem polida, né? Tenego tabemasu. Agora, sonkego, que é aquela linguagem super, hiper respeitosa para falar da ação de alguém, aí fica meshiagarimasu. Agora, a forma kenjogo, que é a forma humilde, quando vai falar da sua ação, vai falar que você que vai comer, aí usa itadakimasu. Ou seja, só para dizer comer, o japonês tem quatro formas diferentes, dependendo do nível de respeito e da situação. E o outro exemplo que eu coloquei, o verbo ver, assistir, informal, miru. Agora, forma tenego, mimasu. Forma sonkego, goran ni narimasu. E a forma kenjogo, haiken shimasu. Parece complicado? Sim, é complicado. É complicado mesmo. Até para os nativos. Keigo é muito difícil. Quando alguém entra numa empresa, por exemplo, no Japão, nas primeiras semanas, né, eles têm até, dependendo da empresa, tem aula de Keigo, essas coisas, como parte do treinamento. Sabia? Então, assim, é difícil mesmo. Mas essas coisas o aluno vai pegando aos poucos, né? Conforme vai convivendo mais com o idioma, entendendo os contextos. O importante é saber que o japonês é um idioma que carrega valores, como respeito, hierarquia e empatia. Aí você pode até me perguntar assim: nossa, então se eu não falar meu chefe, meshiagarimasu, meu chefe vai ficar bravo? Ele vai me demitir? Não, não é assim também não, gente. É claro que eles vão entender que você é um estudante, né, estrangeiro, está estudando japonês, então não vai ficar bravo, não. Não é assim também não. Mas só de você saber que existe isso e, né, saber usar, aí você vai ganhar, tipo, oh, do japonês, entendeu? Oh, Nihongo jōzu desu ne. Vai elogiar o seu japonês, entendeu? Tô sabendo isso, você, tipo, até pode quebrar, né, quebrar gelo, assim, e pode aproximar mais ainda com o japonês, sabe? Ah, e até na forma de chamar alguém, né? No Japão, essa hierarquia acontece, né? No Brasil a gente fala oi, fulano, né? Oi, João, oi, Maria, e pronto, né? Só que lá no Japão você adiciona san depois do nome para mostrar respeito. Esse san é tipo como se fosse senhor, senhora em português, mas é muito mais usado no dia a dia lá no Japão, esse san. Então serve para chamar colegas de trabalho que você não tem tanta intimidade ainda, para chamar vizinhos, clientes, né? E por aí vai, né? E sabe de mais uma coisa que muita gente estranha no começo, além da hierarquia? É a personalidade mais reservada dos japoneses. Claro que
não é todo mundo que é assim no Japão, né? Mas tem gente que pensa assim, ah, japonês é frio, não demonstra carinho, sentimento. Mas a real é que eles demonstram sim, só que de um jeito mais contido. Aqui no Brasil, o povo é caloroso, né? Fala alto, abraça, puxa papo até no ponto de ônibus, né? Assim, no Japão, isso pode ser visto como exagerado às vezes, dependendo do contexto, ou até falta de educação, sabe? Então, lá, ser discreto é tipo sinal de boa educação. E essa forma mais reservada aparece também na língua, né, no idioma. Por exemplo, evitar confronto direto é super comum. Então, eles têm dificuldade de dizer um não na cara da pessoa e preferem dar aquela indireta, sabe? Indireta educada. Olha só. Chotto. Aqui eu coloquei exemplo. Primeiro exemplo, chotto. Quando alguém começa falando assim, ah, chotto, pode se preparar que vem um não disfarçado. Tipo, pois é, então, veja bem, não quero dizer que não, mas é não. Chotto, essa palavra literalmente significa um pouco, sabe? Então, por exemplo, alguém te convida assim, ah, vamos fazer churrasco amanhã na minha casa, vem, você vem? Aí fala, chotto, Aí, posso saber, a pessoa não dá, não quer ir. Só que não vai falar que não, mas vai falar só assim, chotto, meio que amanhã, não dá, sabe? E outra expressão que japonês adora usar é iketara, ikimasu. Iketara, ikimasu, que traduzindo seria se eu conseguir, eu vou, né? Mas na prática é quase sempre um não vou, não vou educado. Acho que isso até acontece aqui no Brasil, né? Muita gente fala assim, ah, tá bom, se eu conseguir, eu vou, e não vai, né? Então aqui no Brasil também acho que acontece isso. E outra característica bem marcante do Japão, do japonês, é a forma de reagir a elogios. Eles quase nunca aceitam de primeira um elogio. Em vez de simplesmente dizer, ah, arigatou gozaimasu, né, agradecendo, né, ah, obrigada. O mais comum é devolver o elogio com humildade, negando ou diminuindo. Então, por exemplo, respondendo assim: ah, seu japonês é muito bom, é? Aí, ai, 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 ai. Ai, ai, ai. É tipo, não, 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 não. Ai, 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 ai. E outra expressão que usa muito é sonna koto nai desu. Ah, sonna koto nai desu. Tipo, traduzindo seria, imagina, não é tudo isso, né? Ou vai responder usando, ah, mada mada desu. Mada mada desu. Mada mada desu é tipo, ainda tenho muito que melhorar, tem muito que aprender. Então, essas respostas fazem muito mais sentido quando a gente entende essa característica da cultura do povo, né, japonês. A humildade, o cuidado para não se destacar demais e essa preocupação constante de não causar desconforto no outro, sabe? O japonês detesta incomodar os outros, sabe? Então, assim, na cultura japonesa, nem sempre o que é dito, falado, é o que está sendo comunicado. É complicado isso, né? Por isso, aprender japonês é também aprender a ler nas entrelinhas. No japonês, a gente fala isso de kuki o yomu. Kuki o yomu, que é literalmente ler o ar. Então, essa expressão é super comum no Japão, que significa entender, então, o clima da conversa, mesmo quando ninguém diz nada diretamente. É sentir o que está, né, nas entrelinhas, perceber o tom,
observar o gesto, o silêncio, o contexto. E isso, para quem vem de uma cultura mais direta, como a cultura brasileira, pode ser desafiador, né? Mas também é exatamente o que torna o japonês tão único e fascinante também, né? Então, assim, tá vendo como quando a cultura, a história entra na jogada, o idioma deixa de ser só uma sequência de palavras e gramáticas, né, decoradas, e vira algo vivo. Fica mais leve, fica mais interessante e, melhor, faz sentido, né? E aí, é, esse jeitinho natural de ensinar japonês em que eu acredito, sabe? Mostrar que por trás de cada palavrinha tem uma história, um valor, uma forma diferente de ver o mundo. E quando o aluno, então, entende isso, o aprendizado destrava, ele flui, conecta, emociona. Ensinar japonês, assim, não precisa ser chato ou rígido. Quando a gente junta, então, língua, cultura e emoção, o aprendizado se transforma. Ensinar com leveza, assim, que eu falo, não é ensinar de forma superficial, é mostrar que sim, o japonês tem realmente suas complexidades, mas também pode ser acessível e divertido, assim, né? E para mim, uma das coisas mais lindas é ver um aluno se expressando em japonês, mesmo com frases simples, e sentindo orgulho disso. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada por me ouvirem. E em japonês, quando a gente termina a palestra, a gente fala Gosecho arigatou gozaimashita. Se quiserem trocar ideias depois comigo, compartilhar experiências, vai ser um prazer. Muito obrigada. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, comentário? Comentário? Ah, eu Sim. eu acho às vezes que eu pergunto demais, mas ninguém fala. Fique à vontade. Oi, professora, tudo bem? Obrigado pela palestra, foi muito legal ouvir. Tá me ouvindo bem? Tá? Ok. Minha pergunta é porque aqui nós também somos em professores também, alguns, né, colegas, outros só aprendem os idiomas e alguns trabalham dando aula também. Então, é uma pergunta que vai nessa direção do ensino, que eu tive muita curiosidade assistindo sua palestra, que é a bom, o japonês, essa minha pergunta é acentuada para o japonês que tem uma cultura muito distante da nossa, ainda que com imigração, é um país muito longe e tudo mais, né? Eu trabalho mais com línguas europeias, o italiano, que não tem tanto distanciamento, mas acho que a pergunta vale para o mesmo, que é o seguinte. Eu, às vezes, me questiono uma pergunta, né, pedagógica de professor, se perguntando qual o limite, no sentido em que, às vezes eu fico pensando, será que eu estou desvirtuando demais a minha aula, indo para aspectos culturais, comentando muita coisa em português, porque também tem, no japonês principalmente, né, assim, você não vai conseguir explicar em língua japonesa aquele aspecto cultural, você vai explicar em português, né? E então, às vezes eu fico assim, nossa, será que eu estou tirando muito tempo da minha aula para comentar sobre a cultura e o aluno quer ver, na verdade, vocabulário, gramática e tudo mais? E também, complementando a essa pergunta, se você já teve situações em que o aluno falou, professora, eu não quero saber sobre isso, eu quero aprender só a falar. Porque a gente também tem que ensinar eles que aprender a falar a língua não é só uma lista de palavras e a gramática, mas todo, como você muito bem falou, toda a relação de aplicação dessa linguagem no uso do dia a dia, né? Então, se você já teve algum aluno assim com esses preconceitos que você teve que educar, e como medir o quanto de cultura dentro do tempo de aula, né? Você faz.
Como é que você chama? Lucas, Lucas, não se preocupe com isso. Quanto mais você colocar elemento mais cultural, história e tal, aluno vai adorar. Eu nunca tive nenhuma reclamação porque eu estava contando demais. Nunca. Pelo contrário, até o aluno fica mais atento. Sabe, aquela aula mais chatinha, assim, o aluno quase dormindo, aí quando começa a contar a história, tipo assim, é, tipo, sabe, gera essa curiosidade, o aluno fica mais atento. Então, assim, eu não preocupo, não. Eu não preocupo de falar demais sobre a cultura, coisa mais fora, né, da gramática, de jeito nenhum. Eu acho, assim, mais importante, muitas vezes, do que gramática, aprender gramática ou vocabulário em si. uhum, Porque o que deixa o aluno memorizar melhor é a história. Não é a palavra, não é regra gramatical. Quando o aluno lembra da história, naturalmente lembra daquele vocabulário ou estrutura que estava aprendendo naquele dia que ouviu essa história. Interessante isso. Já aconteceu comigo. Aluno não lembrava da palavra em si, mas quando eu falei assim, lembra aquela história que te contei, que aconteceu comigo? Tá, 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 tá." Aí eu, sim, aquela história. É mesmo, essa palavra você fala. História. Então não preocupe. Eu acho que tem que ensinar essa parte sim, sem preocupar. E caso o aluno reclamar também, aí acho que é o perfil, né, desse aluno. Mas geralmente quem preocupa demais com a regra gramatical, essas coisas, não vai muito para frente. Quem se interessa mais nas outras coisas consegue manter mais motivação e a conversa flui mais. muito obrigado, professor. E é. Posso falar? Posso falar, rapidinho? Posso falar com ela? Konnichiwa Sensei, eu gosto da língua Konnichiwa. japonesa. Konnichiwa, Konnichiwa. konnichiwa. O que é que desu ka? Genki desu. Ah, sugoi desu. Eu, eu aprendi muita palavra em japonês, inclusive com animes, com tokusatsu também. Ah, Exatamente. É difícil não falar de japonês sem falar de anime, tokusatsu, etc, né? é verdade. Exatamente. Eu acho até fácil pronunciar japonês, porque as vogais são parecidas, e consoantes são parecidas com o do português. Sim, eu também acho. A pronúncia do japonês é mais tranquilo do que coreano e chinês. Verdade. Aí você conhece essa canção em japonês? Essa aqui, ó. Saraba, Chiki wo, Tabiatsu fune wa, Nossa, Uchiu isso é antigo, hein? Senka o Yamato. Matou. Tem outra aqui também que é conhecida assim, ó. Zau koku nate shino Gente, yo ni desenho, no ne yoshi wa ni nare. Sim, isso é É famoso, né? famoso. Mais uma pergunta aqui. Pronto, vou lá. Outra pessoa vai perguntar, Sayonara. Tá. Sayonara. Vai lá, perfeito. Konnichiwa, sensei. Genki desu ka? Konnichiwa. Genki desu. Genki. Eu já imagino que você já ouviu falar sobre Ikigai. Ah, E eu não tenho uma pergunta, mas eu queria saber um pouco mais. Eu, antes, faz muitos anos que eu acompanho a cultura japonesa, anime, muita coisa. E eu nem sabia sobre Ikigai até faz 2 anos, eu acho, numa palestra. E, bom, eu gostaria de saber se você ensina isso nos suas aulas, ou se você fala disso, o que você acha sobre Ikigai? nossa, esses dias eu gravei sobre Ikigai no meu Instagram. Legal. Você acredita? Então, eu preciso ir lá para assistir, né? Assista, que lá eu conto tudo, mas resumindo, esse Ikigai que ocidentais conhecem, sabe aquele diagrama que tem, que explica Sim, assim, conheço. Ikigai, não tem? Gente, o japonês não conhece
esse diagrama. A gente não pensa Ikigai assim, porque Ikigai já faz parte da nossa vida, da nossa cultura, né? Então você pode perguntar para o japonês que você conhece esse aqui, já viu? Eles vão falar que não, o que que é isso? Então, Ikigai, na verdade, é muito mais simples do que você imagina, sabe? Eu acho que a gente que está complicando demais sobre o conceito do Ikigai. Ikigai, você pode pensar que é aquilo que representa você hoje. Aquilo que você gosta de fazer hoje. E assim, não precisa ser coisa grandiosa, um projeto de vida. Não, pode ser coisa simples. Por exemplo, cuidar de uma planta, cuidar do seu animal de estimação, cantar, desenhar. No meu caso, atualmente, meu Ikigai é meus filhos. É isso que me representa, isso que é minha vida atual. Mas antes de ser mãe, meu Ikigai era talvez meu trabalho, né? E então assim, Ikigai também vai mudando com o tempo, né? Porque você também vai transformando durante a vida toda, né? Então assim, Ikigai é uma questão assim que não tem definição, porque sempre vai estar de mudança, diferente, vai mudando de acordo com a vida que você vai levar. Então pensa assim que é coisa, pode ser coisa simples que representa você hoje. O que você ama de fazer, paixão, o que te representa hoje. Excelente, entendi. Arigatou gozaimasu. E Jamatane. ó, Então, o Ikigai é o propósito da vida, digamos. pode ser, É o seu mas não propósito precisa ser atual. também, porque, por exemplo, cuidar de planta é o propósito de vida para você? Não, né? Mas é uma coisa que você gosta de fazer todo dia, que Um te hobby? traz paz, né? Hobby. Então, pode ser hobby, é. Não tem como definir Ikigai. Ikigai, para cada um, ele vai ser coisa diferente. Coisa grandiosa ou coisa simples do dia a Então, dia. nessa última hora, você foi o nosso Ikigai. Ah! Ai, coraçãozinho. Obrigado, Arigatou então. gozaimasu. Obrigado. Arigatou Tchau. gozaimashita. Tchau. Tchau.